para receber o pastor. O senhor tem a oportunidade. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Para mí un placer muy grande estar con vosotros esta noche. Por favor, pueden tomar sus asientos. Ya estamos hermosa y presencia poderosa del Espíritu Santo. Que Dios siga bendeciendo el ministerio de alabanza, el ministerio de danza, de baile, ¿no? Danza y baile. No sé en portugués. Ya no lo sé. Y qué maravilla, qué presencia poderosa del Espíritu Santo. Yo tengo sentido aquí en este lugar. Soy grato a Dios por estar con vosotros esta mañana. Y es una bendición muy grande para mí. Ver personas que ya conocía y conocer otras que ainda no conocían, que aún no conocían. Y eso es maravilloso y es una bendición. Hermanos, yo quiero traer una palabra de Dios para nuestras oraciones. Estamos en el año de la restauración, ¿no? Y la necesidad principal de la iglesia es restaurar la misión. La misión es importante. Y la visión de este ministerio es una visión misionera. Nosotros tenemos una visión misionera. Inclusive el nombre de la iglesia es misión, porque misión está en DNA, en ADN de la nuestra iglesia. Y estaba leyendo la palabra hoy por la mañana y estaba leyendo una parábola de Jesucristo y él contaba una parábola importante. Él dijo que un padre tenía dos hijos y él ha llamado su hijo mayor y ha dicho: olha, vai trabajar en el campo, vai trabajar en la mies. Y el hijo mayor dijo para su papá: sí, papá, yo me voy ahora. Y só que no fue. Y su hijo menor, su papá ha llamado: vai trabajar en la mies. Y el hijo menor ha dicho para su papá: no, yo no me voy, mas fue. Entonces Jesucristo pregunta cuando Dios ha cumplido la voluntad de su papá. Muchas veces, hermanos, nosotros prometemos al Señor que no podemos entregar al Señor. Dijimos al Señor que seremos fieles a Él todos los días de nuestras vidas, pero que muchas veces no cumplimos con aquello que Dios nos ha llamado para hacer en nuestro mundo. Y muchas veces una persona que dijo: yo no me quiero envolver mucho, y mientras tanto está haciendo un trabajo poderosísimo para el Señor en muchos lugares, a donde yo tengo que viajar del mundo entero predicando la palabra, y a donde llego yo he hecho que el trabajo más poderoso está siendo hecho por aquellos que no tienen consagración, por aquellos que no tienen título, por aquellos que no tienen una posición. Y muchas veces personas que tienen título, que tienen una posición, que tienen un encargo, muchas veces no están haciendo, prometen, pero no cumplen. Y muchas veces personas que dicen: no, yo quiero quedar en mi casa, quiero quedar en mi hogar, tranquilito, mientras tanto están haciendo la diferencia del mundo. Jesucristo nos ha llamado a todos, no solamente a los pastores, no solamente a los obreros, mas a todos nosotros. Jesucristo ha llamado para predicar su palabra, para llevar el evangelio a todas las criaturas de este mundo. La misión no es una actividad de la iglesia. Muchas veces pensamos que la misión es una actividad, pero que no. La misión es la realidad, la razón de ser y de existir de la iglesia. Una iglesia que no hace misiones está fadada a morir, está fadada a desaparecer. Porque Jesucristo mesmo dijo que el grano de trigo, si cayendo del solo, no morir, queda él solo, pero que si morir, producirá muchos frutos. Muchas veces estamos más preocupados con la semilla para no plantar, para no perder. Y Jesucristo quer que nos sembramos, aleluya, porque la mesa es muy grande, los trabajadores son tan pocos, ¿no? Y el texto que quiero leer con usted esta mañana está en Hechos, capítulo 1, versículos de 9 a 8. Son palabras de Jesucristo un poco antes de su partida. Por favor, aquí, me ayuda, por favor. Si tiene un vaso, por favor, yo lo pido. Gracias.
Estas palavras são palavras finais de Jesus. E alguém disse uma certa feita que as últimas palavras do homem são as mais importantes. Jesucristo aqui está em sua partida para o céu, antes da sua ascensão ao céu. Ele deixou palavras poderosíssimas para os seus discípulos, e dentre elas ele ha dejado uma missão para os discípulos e para cada um de nós outros. Não somente para os discípulos, mas para todos nós outros. E a palavra do Senhor diz o seguinte: pero recebereis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda a Judea, em Samaria e hasta lo último de la tierra. El tema de mi mensaje es hasta lo último de la tierra. Nuestra misión, y nosotros tenemos una misión cortada para onde houver uma vida que não conhece Jesucristo, está aí um campo missioneiro. E aonde tem um coração que tem Jesucristo, aí está um missioneiro. Não temos que esperar que alguém nos envie. Nós outros já fomos enviados por Jesucristo. Ele dijo: ide e predicai o Evangelho a todas as criaturas. Não é? Isso é maravilhoso. Então, quando Jesus pronunciou estas palavras, estava a ponto, como digo, de ascender ao céu. Seus discípulos esperavam respostas sobre o futuro político de Israel. Estavam a pensar como viveria então, porque a esperança de los discípulos era apenas deste mundo. A palavra de Deus ha dito que, se esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, diz Paulo. Então, é muito importante perceber que a visão dos discípulos estava equivocada, estava completamente torcida daquilo que era verdadeiramente a missão de Jesus Cristo, e tudo aquilo que Jesus, durante o seu ministério de 3 anos aqui neste mundo, havia ensinado, havia predicado. Tudo que Jesus havia dito estava agora completamente toldado diante da missão desses discípulos. Eles não conseguiam virar adelante. E Jesus então tem que afinar a missão. Muitas vezes Jesucristo precisa fazer isso com nós outros, afinar nossa missão. Acorda do profeta Isaías, el año capítulo 6 del profeta Isaías, el año que anotó el rey Usías: yo vi el Señor. A missão do profeta Isaías estava no trono vazio de Israel. A visão do Senhor estava mostrando para Isaías que o trono nunca houvera vazio, ficado vazio, porque o Senhor é Rei de Rei e Senhor de Senhor, e Ele está assentado no trono e comanda todas as coisas. Amém. Aleluia. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias dijo: eu sou um niño, não posso falar, não consigo falar. E Deus diz: não diga a ti que és um niño, porque o que eu te mandar falar, tu falarás, o que mandar predicar, tu predicarás. Então, o Senhor pergunta a Jeremias: o que vês então? Ele disse: eu vejo como se chama? Uma vara de amendoeira? Como é que seria? Uma vara de amendoeira, não? Amêndoas, uma vara, um galho de amendoeira, uma vara, uma grama de amendoeira. E o Senhor dijo: então, miraste muito bem, porque eu quero por mi palavra para cumprir. Então, a palavra não é nossa, a semilla não é nossa, a semilla é a palavra de Deus, e a palavra é de Deus. Ele nos enviou a predicar simplesmente a hora da colheita. Quem dá o crescimento é o Senhor que hace. Então, somos nós outros, amém? Porque Jesus, então, ao ouvir de seus discípulos a preocupação de eles, que era uma preocupação política e econômica, Jesucristo, então, redireciona a visão dos discípulos e dijo, então, chamando as atenções, que a missão de Deus é mais importante do que poder político, do que poder econômico, do que seja o que seja. Muitas vezes nós estamos orando por causas erradas, completamente equivocadas. Queremos melhores condições, queremos melhores coisas para viver melhor aqui neste mundo, mas nossa pátria não é aqui neste mundo. Nós queremos uma pátria celestial, da onde aguardamos o aparecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Aleluia, nossa visão tem que ser o céu, nós temos que caminhar para o céu. Enquanto estamos aqui, estamos bajo do cuidado especial do Senhor. Ele cuida de nós todos os dias. Todos os dias, Ele cuida de los pájaros, Ele cuida de todas as coisas, Ele cuida de nós também. Agora, a nossa preocupação tem que ser que o reino de Deus se avance, se vá mais allá do que aquilo que imaginamos. Então, em Hechos 1, versículo 8, não é simplesmente a despedida de Cristo, pelo que é antes um programa missioneiro do reino de Deus. Aqui está o programa missioneiro do reino de Deus, algo importante, e é digno de nota que a última preocupação de Jesucristo antes de ascender ao céu não foi a organização da igreja, não foi a construção do edifício, não foi a criação da estrutura. Sem embargo, foi a principal preocupação de Jesucristo foi que a pregação do evangelho fosse feita, aleluia, que o evangelho chegara a todos os pueblos da terra, aleluia. Esta é a principal preocupação. Um dia um pastor falou comigo: olha, se o seu pastor nunca construiu uma igreja, tu não eres um pastor, porque todo pastor tem que construir uma igreja, construir fisicamente uma igreja. E eu digo que Jesus não nos chamou para construir igreja, Jesus nos chamou para construir o reino no coração de uma pessoa. Jesucristo, esta é a missão que o Senhor está confiado a nós, formar Cristo na pessoa. Você não vai ver Paulo preocupado em como construir mais uma igreja, ou como edificar mais uma igreja. Ele estava preocupado que Cristo fosse formado em los corações das pessoas. E ele dijo: eu trabalho todos os dias e não me canso de dizer todos os dias a mesma coisa, hasta que Cristo seja formado em vosotros, em vossos corações. Esta é a missão da igreja. É para isso que Jesucristo nos ha chamado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E essa segue sendo a prioridade do céu, irmão. A prioridade do céu tem que ser a prioridade da igreja. A igreja celestial e não terrena. Nossa preocupação não tem que ser terrena, tem que ser celestial. Se a igreja ha venido do céu, então a igreja tem que ter visão dos céus. Aleluia. Temos que ter uma afinidade com o céu. Nós temos que ter como prioridade o que é prioridade para o céu. Esta tem que ser nossa prioridade. Aleluia. E o que alegra o coração de Deus é quando, a Bíblia diz claro, é quando um pecador se arrepende dos seus pecados, a festa do céu. Aleluia. Los ángeles começam, aleluia, a festejar no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Porque, irmãos, mira bem, há muitas pessoas que não creem em Jesus Cristo. No mundo, muitas pessoas detestam e muitos até odiam a Jesus Cristo. Querem destruir os cristianos, querem matar os missionários. Então, quando uma pessoa, seja uma apenas, que digo, eu creio em Jesus Cristo, isso é motivo de glória no céu. A Bíblia diz que por um pecador que se arrepende, aleluia, há alegria no céu do que por 99 que não necessita de arrependimento. Oh, Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Isso redefine nossa visão enquanto caminhando com o Senhor aqui neste mundo. A pergunta que devemos fazer hoje é: estamos alienados com a prioridade do céu ou não? Será que nós estamos de acordo com a prioridade do céu ou não, como igreja, como pessoa, como crente? Porque isto não é apenas uma responsabilidade do pastor, dos missionários, não. Eles talvez tenham mais responsabilidade, porque cada um de nós teremos nossa responsabilidade diante do Senhor. E necessitamos fazer o melhor, aleluia, até que Cristo volta. Até que Cristo venha buscar a sua igreja para levar-nos para o céu. Porque essa é nossa esperança, irmão. Amém. Nós esperamos a viver bem neste mundo. Este mundo traz no maligno todas as coisas que existem neste mundo, é voltado para tudo que não presta.
Às vezes esperamos que na política vamos resolver os problemas da sociedade, vamos resolver os problemas da igreja, vamos facilitar a obra de Deus aqui neste mundo, irmão. A igreja sempre ha crescido em momento de perseguição intensa. Quanto mais persegue a igreja, quanto mais a igreja cresce. Oh, Deus. O pastor Cristo estava falando comigo ayer a respeito das lutas que tem enfrentado aqui na Espanha. A respeito de perseguição contra a igreja, de uma certa maneira, né? Mas, irmão, não se preocupe com isso. Primeiro, Deus está no trono. Amém. E é poderoso e tem todo o poder em suas mãos. Não é o inimigo, não é o primeiro-ministro, não é os políticos, não são os economistas, não são os empresários. Quem tem o poder é o Senhor. O Senhor está no comando de todas as coisas. E você está bajo a autoridade do Senhor. Amém. Aleluia. Então, se não tenha medo, não se importa quanta perseguição vendrá, porque Cristo está conosco. E muitas vezes a perseguição é importante e necessária para provar o que está em nossos corações, se amamos ao Senhor ou não. Aleluia. Porque muitas vezes servimos ao Senhor por interesse personal, servimos ao Senhor por aquilo que Ele pode nos regalar. Não, mas não é por isso, irmão. Nós outros temos que seguir ao Senhor por aquilo que Ele é, e Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é lá suficiente. Glória a Deus. É o coração de Deus, em primeiro lugar, sempre ha sido as nações. O coração de Deus sempre ha tenido as nações. Uma das preocupações do Senhor sempre foi com as nações. A missão não começou em Hechos, porque muitas vezes pensamos que os primeiros cristianos é que iniciaram as missões. Não, Senhor. A missão começou em el coração de Deus antes da fundação do mundo. Antes que a terra fosse hecha, antes que todas as coisas existissem, no coração de Deus estava uma paixão, um desejo missioneiro, um desejo de levar a palavra àqueles que não conhecem. Pastor, mas ainda não existia, não importa. Mas Deus, em sua onisciência, já via o que iria acontecer para antes e já tinha em seu coração enviar sua igreja para predicar a palavra de Deus. Então, isso nasce muito antes. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos um Deus que busca alcançar todas as nações. Observe a palavra que Deus ha dito a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Não por Abraão, mas por o descendente de Abraão, chamado Jesus Cristo. Todas as famílias da terra são bendecidas, são abençoadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E então, como eu estava falando inicialmente a respeito dos dois filhos, o filho maior era Israel. Israel foi escolhido para ser a luz das nações, para brilhar neste mundo, para levar Deus às nações, para que o mundo pudesse mirar para Israel e ver Deus em Israel. Era esta a missão de Israel. Os profetas anunciaram que os pueblos vendriam a adorar o Senhor em Jerusalém. Jesus vino para hacer e salvar o que se havia perdido, diz as Escrituras, porque Israel, que era o filho maior, divulgou povo, pelo que não foi. A igreja, e muitas vezes estava ouvindo você falar aqui que não queria venir à igreja hoje, que não queria igual à tarde. Muitas vezes nós outros dizemos: não, isso não é comigo, missão não é para mim, esse negócio de predicar não é para mim, não, é para todos nós outros, irmãos. E muitas vezes você, impulsionado por o Espírito Santo, ha levado o Evangelho a muitos lugares, com sua vida, com seu testemunho, com seu testigo, porque anunciar Jesus e a grandeza de Jesus Cristo ao mundo, amém? Então, antes de regressar ao Padre, antes de regressar ao céu, Jesus Cristo deixou claro que o Evangelho devia chegar hasta os confins da terra. Esta é a missão principal. Nós não estamos aqui, irmão, para construir império. Nós não estamos aqui para construir um nome personal. Nós não estamos aqui para dizer somos os maiores, somos os grandes, são os mais importantes.
Tendemos un nombre entre las naciones. Mira, no es para eso que estamos acá, hermanos. Aleluya. Dios usa las cosas pequeñas para confundir las grandes. Dios usa lo que no son para confundir los que son. Yo no lo sé si usted sabe, pero que ha hecho una pesquisa que 80% de la fuerza misionera del mundo es hecho por las iglesias pequeñas y por creyentes desconocidos. Personas que el mundo no conoce a Jesucristo, sabe sí su nombre. José ha dicho que en aquel día reciberemos una pedrecita blanca, y en esta pedrecita estará escrito nuestro nuevo nombre. Aleluya, gloria a Dios. El hombre tal vez no ha registrado su nombre como alguien importante, pero que en el libro de la vida, aleluya, está escrito su nombre allá. Aleluya. Cuando los discípulos salieron para predicar y volvieron todo lleno de la alegría porque los demonios les sometían, las cosas malignas también caían, Jesucristo dijo: no alegréis por esto, no regocijen por esto, no se alegren por esto. Se alegren porque el nombre de vosotros está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Lo más importante, escuchen por favor. O más importante no es ser reconocido por los hombres, es ser reconocido por el Señor. Los hombres van a olvidar de usted, pero que Dios no. Aquel día, aleluya, el libro de la vida estará lá. Y va a procurar a su salvación primeramente en el libro de las obras, y lá no va a encontrar tu nombre, porque tudo que hacemos, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que la justicia del hombre es como el trato de la inmundicia, no sé cómo se habla en español, si es la misma cosa. Entonces va a procurar en el libro de las obras, no, aquí no tiene ese nombre, você no está aquí. Vai procurar em outro livro mais, e todo livro será aberto, diz Apocalipse. Mas quando buscar no livro da vida, ele estará no céu, estará lá escrito, porque, aleluia, um dia seu nome foi lá escrito e não pode ser borrado jamais. Não pode ser borrado jamais. Jesucristo diz aqui: vem a mim, jamais deitarei fora, jamais lançarei fora. Não. Isso é maravilhoso. Não importa, irmão, seu nome está lá. Escrito no livro da vida, que é o mais importante. Glória sea al Señor. Entonces la Biblia no trata principalmente de nosotros, la Biblia trata de Dios y su plan de redención para las naciones. Muchas veces pensamos que Dios está preocupado con nosotros. Sim, Deus está preocupado com nós para protegernos, para nos guardar, mas não que nosso nome seja aún mais grande, aún mais poderoso, para que todo dia, pastor Fabrício, grande pastor da Espanha. Não é isso. Deus não está preocupado com o nome de Fabrício. Deus está preocupado com o nome de Jesucristo. Ser mais grande en Espanha, mais grande em coração da pessoa, onde quer que erramos nós. Deus está preocupado que seu nome seja engrandecido e elevado ao mais alto. Aleluia, para a glória de Deus. Isso é maravilhoso, para mim é maravilhoso. Aleluia. Então, uma igreja madura vive centrada no propósito global de Deus, e não somente no seu quintal, na sua finca, na porta de sua casa. Não, nós temos que pensar na visão global, temos que abrir, ampliar nossas visões. Teremos que ir muito mais allá, não preocupar somente, como é que está minha iglesita, como é que está meu pobrecito, meu povo. Não, Deus tem muito mais, irmão. Aleluia. Deus tem algo mais poderoso, mais grande, mais maravilhoso para você ser. Aleluia. Vamos focar nossa visão em coisas maravilhosas e poderosas. Aleluia, Santo. Irmãos, aleluia. Quando a igreja madura não está centrada em si mesma, quando a igreja perde a visão das nações, perde o clamor do coração de Deus. Quando uma igreja, repito, ela perde a visão das nações, ela perde o clamor do coração de Deus. E o clamor do coração de Deus é que todos possam ouvir o Evangelho. Amém. Possam escutar a palavra de Deus. Este desejo do meu coração.
É um propósito que é com o Senhor. E eu quero ver em Portugal todas as vilas, todos os pueblos, uma testemunha, testigo de Jesus Cristo aqui. Muitas vezes hoje estou em uma região tica, né? Cuidando de um pequeno rebanho, sabe? Um grupo pequeno de pessoas só. Poderia hoje estar pastoreando grandes igrejas de Brasil. Fui por muito tempo presidente de grandes igrejas de Brasil. Poderia estar dirigindo ou pastoreando a melhor igreja da missão. Mas Deus me incumbiu de uma missão mais importante e uma missão mais grande, que é cuidar de pouquíssimos alunos da classe todos os dias, de lunes a viernes todos os dias, estamos juntos ali, ministrando na palavra, formando Cristo no coração, ampliando a visão, abrindo perspectiva, mostrando a intensidade do chamado de Deus e da importância de ouvir ao céu antes de tomar qualquer decisão em nossas vidas. Aleluia. Isso para mim é minha realização, porque estou fazendo o que o Senhor me ha chamado para ser. A palavra do Senhor diz que recebereis poder. O Espírito Santo foi dado para impulsar a missão. A força que impulsa a missão é o Espírito Santo. Recebereis poder, recebereis dínamos. O que me leva a ser missionário é o Espírito Santo. Eu sou do interior do Brasil. Nascido num povo chiquito, 500 pessoas. Teria onde eu nasci, 500, menos que isso, talvez. É de aí que Deus me ha tirado, me ha sacado. Teria tudo para dar minha vida ali, porque há muito trabalho para ser para Deus. Mas um dia Deus diz: não, eu te quero em outro lugar. E o Espírito Santo ha venido sobre minha vida e me ha levado. Esse texto que está aqui é texto que tem embalado meu coração ao longo dos anos. A palavra de Jesus Cristo, do profeta Isaías, que diz a respeito de Jesus Cristo e que é repetido por Jesus ali em Nazaré, a cidade natal de Jesus, que era uma cidade chiquitita, a cidade natal, uma cidade onde cresceu Jesus. Não é? O Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos ler que isso aqui é poderoso, não? Está lindo aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos lá junto comigo, por favor. Porquanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. La misión de Jesucristo también es nuestra misión. Y el Espíritu que impulsionó a Jesucristo para hacer o que ha hecho, también está sobre nosotros. Esse mesmo Espíritu, ele está sobre a igreja. Isso é maravilhoso, irmão? O que pensa você? Isso é algo poderoso para mim, é algo poderoso. É o mesmo Espírito que capacitou Jesucristo para ser o que ha hecho, o que esse em la terra. Está sobre mim, está sobre você, está sobre a igreja, está sobre cada um de nós outros. Então, por que não hacemos? Por que andamos esperando que outro vá? Por que andamos esperando que outro haga? Se o Espírito está sobre ti. Oh, aleluia! E acordo na palavra de Samuel para Saul, quando ele diz: olha, quando chegares em um rancho de profeta, tu profetizarás juntamente com os profetas e Deus cambiará tu coração e tu serás uma nova pessoa e a partir de então o Espírito do Senhor estará sobre ti e o que te vier a mão para ser ágil, porque o Senhor está contigo. Aleluia! 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 Você está no rancho dos profetas do Senhor. Aleluia, tu estás profetizando palavras poderosas. O Espírito do Senhor está vindo sobre ti. Aleluia. Então, a autoridade
para hacer obras poderosas mayores do que las obras que Jesucristo ha hecho, está sobre ti, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Aleluia. Entonces, ¿por qué no hagamos nosotros esto? ¿Por qué no pasamos? Muitas vezes pensamos que é poder do Espírito unicamente para que nós sejamos beneficiados. Pero aqui no livro de Hechos, o poder sempre tem propósito especial. E qual é o propósito especial do poder de Deus? A expansão do Evangelho. O Espírito ha venido para empoderar uma igreja enviada por el Senhor. Para empoderar, para dar poder a essa igreja. Aleluia. Cada derramamento do Espírito Santo no livro de Atos produz o mesmo resultado. Qual era? Sempre foi o avanço do Evangelho. Quantos querem o Espírito Santo? Quantos estão buscando pela presença do Senhor? Então, quando o Espírito tocar em tua vida e tu sentires poderosamente, saiba que recorde que, aleluia, este mover do Espírito Santo é para que o Evangelho avance. Aleluia. Não é para você ostentar e dizer, ó, quão poderoso sou eu. Os demônios submetem, como os discípulos disseram. Não é para você dizer, olha, as enfermidades são sanadas. Não. Não é para você dizer, olha, quanto poder tenho eu. Não. Em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas, é para que o Evangelho possa avançar na terra. É para isso que o Espírito Santo é venido. O Espírito Santo não foi dado para que a igreja se encarcerasse. Não, senhores, foi dado para que a igreja saísse. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Um segredo, não conto para outras pessoas, por favor. Sabe guardar segredo, sim. Se tu for a Jerusalém, alguns minutos após o derramamento de Hechos 2, tu não encontraria nenhuma só pessoa no cenáculo. Eu indo que o Espírito Santo desceu no cenáculo, vou procurar onde está o Espírito Santo, onde estão as pessoas llenas do Espírito Santo. Não estava no cenáculo, estava na calle, estava nas praças, estava onde estavam as pessoas para proclamar a palavra de Deus. Nós queremos poder para estar confinado dentro de quatro paredes. Não é para isso que Deus deu poder. Não foi para isso que o Espírito Santo veio sobre você. Foi para que vá e pregue a palavra, predique a palavra, mostre que Jesus é o Senhor. Você vai encontrar Pedro e os demais apóstolos lá no templo de Jerusalém, pregando a palavra de Deus para a multidão. Dizendo-lhes, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, aleluia, Deus o ressuscitou e o ha hecho Senhor e Cristo, aleluia, Ele está vivo, Ele ressuscitou, era esta a mensagem predicada por los demás. Oh, poderoso Deus. A evidência de uma igreja llena do Espírito Santo não é somente a emoção dentro do templo. É a paixão por alcançar a los perdidos fora do templo. O Espírito Santo segue empurrando a igreja hacia onde Cristo quer que a igreja vá. Aleluia. Aonde Cristo não é conhecido ainda, está levando a igreja para aí. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? A responsabilidade tremenda que está sobre nós outros, sobre cada um de nós. Hermano, sempre que penso nisso, me coração nela. Porque eu sinto que tenho feito tão pouco para Deus. Eu tenho 42 anos que sou pastor. 42 anos que deixei mi trabalho. Meu padre era empresário. E eu deixei lá, eu ia dar uma empresa de trabalho. Deixei a empresa de trabalho. Deixei todo o conforto que minha família me proporcionava. Tudo para trás.
para seguir a pisada del Nazareno, del hombre de la mano furada, del hombre que ha muerto en la cruz del Calvario por mi vida. E não há nada, nem dia que eu pare e digo, eu me arrependo por ter seguido Jesus. Em toda a minha adolescência, toda a minha juventude, toda a minha meia-idade, eu estou com 61 anos. Quase 50 anos desses 61 é dedicado ao Senhor. A sua casa, a sua obra, para a glória de Deus. Mas, quando penso em la incumbência, la missão que Cristo ha pedido sobre sua igreja, meu coração queda congelado. Porque eu penso que nesses 42 anos, ou quase 50 anos, eu não hei quase nada para ser. Há tanto para ser conquistado, há tantos para ser hecho. E todo um dia peço ao Senhor, usa-me para bendecir pessoas, ponga pessoas em meu caminho, em minha vida, para que eu possa bendecir. E há uma palavra, eu não sei até que horas eu posso ir, eu estou falando. Donde irmão que tranquilo. Há uma parte desse versículo que é muito importante. Me sereis testigos. O que é um testigo? É alguém que tem um testemunho. Amém. E o que é um testemunho? É alguém que presenciou. Não é alguém que ha ouvido. Não é alguém que ha lido. É alguém que ha vivido. Aleluia. Se tu és chamado a um tribunal para como testemunho, o juiz te pergunta, então, hable o que sabe sobre este caso. E tu diz, olha, eu leí, não serve. Eu ha ouvido, também não. Eu penso que, também não. Mas eu mirei, eu vi. Aleluia. Olha a palavra de Juan, na primeira carta de Juan. Ele dijo, nossos olhos ha visto, nossas mãos tocaram a palavra da vida. Aleluia. Isso é poderoso, irmão. É testemunha, é testigo dessa testemunha, é algo poderosíssimo. Aleluia. Você pode tudo contra algo, contra argumento, contra uma filosofia, contra uma doutrina, contra ser o que seja, mas contra a experiência, não jamás. Então, a igreja não foi chamada para esperar que o mundo venha até ele. Não. Foi enviada. Nós outros não temos que esperar que a pessoa venha até nós outros. Nós temos que ir aonde está o Senhor. Aleluia. Aonde estão os necessitados? Aonde está uma pessoa que necessita de um abraço? Que necessita de ser ouvida? Que necessita de uma palavra? Que necessita de algo que... E Deus já ha polido em nossos corações. Oh, Deus Santo. Isso para mim é maravilhoso. É estar onde Deus quer que tu esteja. E apenas isso. E nada mais. Oh, Santo. Glória a Deus. Jesus não disse, não digo que esperarem aquelas pessoas venham até você. Você sabe qual a diferença entre uma igreja evangélica e uma igreja evangelística? Consegue, quem sabe qual é a diferença? Não? Há parado para pensar? Para ilustrar o que quero dizer, as duas igrejas são como uma caixa d'água. Caixa de água? Caixa de água. Hoje, os jovens de hoje não conhecem isso. Em nosso tempo, teria que ter uma caixa d'água. Depósito. Então, as duas igrejas são uma caixa d'água que tem água boa.
para saciar la sede de los sedientos. Pero que a igreja evangélica, ela queda no seu lugar, esperando que as pessoas vão até ela para recolher a água e saciar sua sede. A igreja evangelista é distinta. Ela tem os túbulos e as conexões que levam a água hasta a casa da pessoa. A Aleluya. pessoa não necessita ir hasta a casa d'água para saciar sua sede, para recolher água. Em sua casa, ao abrir, como chama a torneira? Sí, la llave. Lá, La llave. a chave, a água flui. Aleluia. Aleluia. Somos uma igreja evangélica ou evangelística? Evangelística, claro. Eu li há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, quando estava nesse seminário, uma reportagem de uma equipa de árabes, de empresários da Arábia Saudita, que foi pela primeira vez na Inglaterra e foi levado para um hotel 5 estrelas. E para ele quedaram impressionados quando abria a chave, o grifo, a água. Ficaram impressionados, porque lá é muito difícil, não tem água. E então a reina da Inglaterra ha perguntado: pede o que quer, eu vou dar para que você quer por sua terra. E ele disse: não, eu quero aquilo, grifo. Porque ela pensava que aquilo resolveria o problema simplesmente abrir. Então, imagina que muitas vezes a pessoa pensa que apenas utilizando o grifo, não, tem que ter cortar toda uma água buena, não. Tem que ter uma carregada, tem que ter as conexões, tem que ter todos os tubos, tem que ter uma coisa que faça com que a água llegue com qualidade hasta quem necessita. Aleluya. A predicação do Evangelho é igual. A essência do Evangelho é movimento. Deus enviou a Abraão, enviou Moisés, enviou o profeta, enviou seu único hijo, enviou sua igreja, e somos um povo enviado por Deus. A igreja existe para aqueles que todavia aún não estão dentro dela. É para este que a igreja está aqui, manter-se comigo. É uma questão muito simples, é uma matemática simples. Vocês perdidos, conheceu a Jesus Cristo. O que é mais fácil para Deus? Deixá-lo aqui para sofrer? Ou assim que tu se converte ao Senhor, levar-te para o céu? Não é mais fácil e mais simples para Deus levar-te? Não tem problema mais. Não vai cair, não vai pecar, não vai ter problema nenhum. Venga para cá. Então, é um risco a igreja aqui, porque todas as tentações e toda a pressão do mundo, a pressão do tempo, a igreja estando aqui, não é? A igreja sempre tem que ser energizada por o Espírito Santo. Então, Deus ha deixado sua igreja com um propósito apenas. Aleluia. Que a igreja seja testigo, seja testemunha pela grandeza de Deus. Amém. Nós não estamos aqui para ostentar, simplesmente estamos aqui para mostrar quem é o grande, quem é o poderoso, quem tem o poder para bautizar, para liberar, para sanar, para hacer todas as coisas. É nuestra missão de hacer isto. Por meio de nosso testemunho e por meio também da predicação do Evangelho, aleluia, que é o poder de Deus, como dijo Paulo em Romanos 1. Aleluia, a predicação do Evangelho é o poder de Deus para romper as fortalezas. Aleluia. Para romper todas as forças do mal. Aleluia, quando o Evangelho é pregado bajo o poder do Espírito Santo, não há resistência espiritual. Aleluia. Porque Deus está com nós, amém? Então, toda a congregação deve perguntar: estamos enviando? Estamos alcançando? Estamos formando obreiros? Estamos invirtiendo em la obra de Deus, invirtiendo financeiramente em la obra de Deus, em la obra missionária? O que estamos fazendo?
Estamos construindo um patrimônio para nós outros. Olha, irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, não sabe? Quando nossos pensamentos são pensamentos terrenos, são pensamentos desse mundo, são pensamentos de como nos dar bem, como conquistar, como ser isto ou aquilo. Que Deus nos livre deste pensamento maligno, que Deus nos levante, nos haja ao mais alto. Oh, aleluia. Porque uma igreja que não envia termina perdendo o seu propósito. Quer que eu repita? Uma igreja que não envia está perdendo o seu propósito. Não há razão para todos nós outros vivemos aqui numa comunidade. Nós nos conhecemos, nós nos amamos, estamos juntos, que maravilha. Trazemos nossas ofrendas, nossos dízimos, e estamos comendo, e bebendo e vivendo juntos. Oi, irmão, isso aconteceu naqueles anos. Os discípulos quedaram em Jerusalém. A ordem de Cristo era expressa: Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Mas eles quiseram estar em Jerusalém. E para sacá-lo de allá, Deus enviava o quê? Perseguição. Estevão teve que morrer. Cara do Estevão. Estevão teve que morrer para que o coração de los creyentes entendessem que a missão não encerrava em Jerusalém, mas que também Samaria era necessário, Judeia era necessário, e os últimos da terra também. Amém, irmão? Eu espero que nós não venhamos a esperar até que o Senhor comece a enviar a perseguição. Aleluia. Estão entendendo que Deus está falando com nós? Amém. Não é apenas com vocês, é comigo também. Oh, Deus. Deus está falando poderosamente comigo. Meu coração está quebrado diante do Senhor esta manhã, quando estava orando e dizendo: Senhor, que abro e eu esta manhã. E quando comecei a escrever o que devia que falar, que predicar, eu fui sendo quebrado com a revolução, porque é grande a tarefa da evangelização, não é pequena. Aleluia, Santo. Glória de Deus. A verdadeira igreja missioneira não escolhe entre evangelização local e missão mundial. Não. Abraça ambas as coisas, tanto em como em. Eu me recordo quando venimos para Portugal, a igreja era pequena, não tínhamos muitos membros, a igreja não conseguia sustentar-me financeiramente. E era um tempo muito difícil, mas a primeira coisa que, com aquele grupinho de 5 irmãos, menos que 10 irmãos, que a primeira coisa que fizemos, Fabrício estava lá entre estes, eu disse: olha, nós temos que fazer missões, temos que enviar uma oferta missioneira. E todo mês nós mandávamos uma oferta missioneira para o pastor que estava aqui, na província de Córdoba, Espanha. Todos os meses. Às vezes teríamos que contar o dinheiro para pagar o alquiler no final do mês. Mas tirávamos aquela parte, enviávamos para a Espanha, para bendecir o missionário que estava cá em Espanha. E Deus nunca deixava faltar nada. Amém, aleluia. Nós estávamos evangelizando Portugal, porque também é Egito. Depois houve um projeto para Egito. E nós então abraçamos um missionário que estava em Egito. E começamos a investir em Egito. Quando não teríamos nem mesmo para pagar ela que era difícil, teríamos que, Senhor, como será este mês? Mas mandavam dinheiro para Egito, para a Espanha e para outro mais. Porque, irmão, se esperar que tu pegas a ser, nunca terás. É um ato de fé, ou não as haremos. Amém? Aleluia. Aleluia. Porque é o mesmo Deus que ama a cidade de Castelhão, ama a Espanha toda, ama toda a Europa, ama a África, Ásia, América, Sudamérica, Centro-América, Norte-América.
É mesmo Deus que habla cada uno de nosotros hablando también da Oceanía, de las islas del Pacífico. Aleluia. Oh, Deus É Santo. mesmo o Senhor que está hoje interessado que você seja bendecido também, está interessado que muitas pessoas, em contexto de perseguição, seja também bendecido. E Ele trabalha usando nós outros, amém? Qual é o desafio de nossa geração? O maior desafio de nossa geração é manter a visão, não perder o foco, não viver para nós outros mesmos. Nunca antes houve tantas oportunidades para levar o Evangelho. A internet está aí, tantos meios para alcançarmos vida por el poder do Senhor. E sem embargo, milhões de pessoas ainda não escutaram o Evangelho. Há pueblos sem igrejas. Há línguas sem tradução da Bíblia para ele. Imagina se a Bíblia não tivesse sido traduzida para espanhol. Nós para ler a Bíblia teríamos que ler uma língua estrangeira. Não seria difícil para nós outros? Teria que ler em grego, em hebraico, em inglês, em francês, em outra língua lá, que não é espanhol. Glória a Deus que a Bíblia está escrita em espanhol. Amém. Em lá a palavra diz, nosso idioma, não? Isso é maravilhoso, irmão. Agora imagina você que existem pueblos nesse mundo de língua que não querem nem uma parte do Evangelho em sua língua, nem um versículo de língua. Há região inteira que não conhece minimamente a mensagem de Cristo. A necessidade segue sendo imensa. Eu venho muito à Espanha porque a base missionária está cerca da Espanha. E converso com os espanhóis da fronteira com Portugal e também com os portugueses e pergunto, conhece Jesus Cristo? Ele diz, quê? Mas é um país cristiano, não? Espanha. A pessoa não conhece Jesus Cristo, conhece Maria, conhece os santos, conhece o Papa, mas não conhece Jesus Cristo, irmão. Um dia em uma aldeia de Portugal, eu estava predicando. Esta aldeia está mesmo em fronteira com a Espanha, me ha olvidado agora. Rio de Janeiro era o nome da cidade portuguesa. Era a última antes da Espanha. Rio de Janeiro fica perto de La Galiza. E eu estava ali e comecei a conversar sobre a palavra de Deus. E eu perguntei para a senhora que estava me atendendo em um café: a senhora conhece Jesus Cristo? Ela disse: quem? Não, a senhora conhece Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar nosso pecado. Ela disse: não, já ouvi falar dele, pelo que eu não conheço. Mas a senhora não é católica? Sim, sou, mas aqui não se fala de Jesus Cristo, não se ensina a respeito dele. E eu comecei, abrindo essa escritura, comecei a apresentar isso para aquela mulher. Aleluia. E ela disse: é tudo que quero na minha vida. Então, se quer isso, ele está aqui presente agora. Recebam. E ela disse: recebi Cristo. Sabe a hora que faço eu, não tem igreja aqui. E eu vivia a quase 1000 quilômetros de distância, porque eu vivia no sul de Portugal. E esta cidade, ela é no norte de Portugal. E ela disse: a única igreja que tem aqui é a igreja católica. Eu não sei. E ela disse: então, eu não tenho como. Porque não há nenhuma igreja cerca. E ela é uma senhora já. Uma anciana. Ela disse: olha, que Deus me perdona quando tiver que entrar na igreja com as imagens, comecei a falar sobre os ídolos. Que Deus me perdona. Quando tiver que entrar na igreja com todas as imagens, com todos os ídolos, porque a única coisa que quer é Jesus Cristo. Irmão, há muitas pessoas
que como esta mulher não conhece isso, mas estão clamando por alguém que vá até onde está e abre a Jesus Cristo. Amém. Por isso Deus continua chamando pastores, evangelistas, família, jovens, profissionais, liderados, empresários, intercessores, e uma pessoa disposta a dizer: Senhor, aqui sou eu, envia-me a mim, Senhor, toca-me por favor. A pergunta já não é se Deus segue chamando, a pergunta é se eu estou escutando ele chamando. Aleluia, Deus Santo. Por exemplo, Deus está chamando então hoje? Claro que sim. A pergunta é se você está ouvindo, se você está escutando ele chamado do Espírito, dizendo: hasta quando? Quem enviarei, quem há de ir para nós outros? Quem há de proclamar a mensagem? Então eu quero concluir esse texto dizendo que Hechos 1 e 8 nos recuerda que a missão nasce no coração de Deus. A segunda coisa importante nesse texto é que a missão é impulsionada por el Espírito Santo. A terceira coisa é que esta missão é confiada à igreja. Repita comigo, por favor, para que isso fique gravado na sua testa. Como dizem os italianos, na testa. La misión, diga conmigo, la misión nace en el corazón de Dios. La misión es impulsionada por el Espíritu Santo. Y la misión es confiada a la iglesia. Aleluya. Nace en el corazón de Dios, es impulsionada por el Espíritu y, aleluya, es confiada a la iglesia. Dios ha dado a poner nas mãos da igreja o maior projeto que já existiu neste mundo, que é o projeto de evangelização do mundo. Oh, aleluia. A igreja não foi criada para sobreviver, e é isso que a igreja está sendo hoje, sobrevivendo. Mais um dia, mais um mês, mais um ano. Aqui estamos nós outros com fortaleza, mais um ano, mais um dia. Que malabarismo teríamos que fazer o ano inteiro para manter essa porta aberta. Oh, a igreja não foi chamada para sobreviver, ela foi criada para ser enviada. Aleluia! Não fomos salvos somente para ir ao céu, não apenas. Fomos salvos para que outros também cheguem a conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor. Aleluia! A missão não pertence a um grupo seleto de missioneiros, não, a missão pertence a todo o povo de Deus. Todos nós somos chamados por Deus para predicar a palavra de Deus. Oh, Deus. É um chamamento missionário. Quizás Deus está hoje, aleluia, chamando alguém para mim. Quizás está chamando a outros para sustentar, para suster. Quizás está hoje chamando a alguns para interceder. Quizás está chamando toda a igreja a renovar seu compromisso com as missões. Eu não sei se Deus está chamando você para ir, ou para contribuir, ou para orar. Ou se somente está, aleluia, chamando você como igreja para renovar seu compromisso com as nações. Oh, aleluia. Renovar seu compromisso com a predicação do Evangelho, porque uma coisa é segura dentro de tudo isto que precisamos ficar. Mientras há pueblos sem alcançar, mientras haja pessoas em Cristo, mientras haja nações esperando por escutar, a tarefa da igreja não vai terminar. Oh, aleluia. A tarefa da igreja não termina enquanto houver povo para ser alcançado, pessoas para ser Cristo e nações esperando por escutar. Então, nós não terminamos a missão, não terminamos nossa tarefa neste mundo, necessitamos ir e pregar. Por isso, sou boca de Deus para ti nesta manhã. Amém. Oh, Deus. Por isso, a palavra de Deus para você é: abra seu coração e diga para o Senhor: Senhor, conte comigo. Amém. Conte com nós outros. Oh, Deus. Conta com nós outros.
que teu Evangelho, Senhor, llegue a nuestra Jerusalém, que chegue a nuestra Judea e llegue a nuestra Samaria e que também, Senhor, que tu Evangelho chegue hasta al último de la terra. Amém. Amém. Que a Aleluia. predicação possa alcançar al último de la terra. Que todas as pessoas conheçam Jesucristo. Amém. E eu quero chamar-te a renovar su pacto com o Senhor. É o ano da restauração. E o Espírito Santo nos chama a restaurar nosso pacto com Ele. Irmão, mira bem, nós não pecamos solamente por aquilo que hacemos, também pecamos por aquilo que deixamos de fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. O pecado não é somente o pecado de comissão, quando faço algo, mas também é pecado de omissão. Para mim, a omissão é pior do que qualquer outro pecado. Quando nós escondemos atrás de desculpa, atrás de tantas coisas, inventamos tantas coisas para cobrir nossos rostos diante de nossa criminosa indiferença em relação aos povos não alcançados. Ele é chamado de igreja nesta manhã para isso. Desperta. Jesus está voltando. E chamará para si um povo comprometido com a verdade. Para a glória de Deus. Quero assim que somos os pés que ela não sei o que está no seu coração, mas hoje, se esta palavra te toca a ti, que tu possa se arrepender hoje. Oh, Santo, Santo Deus. Que possamos ver-se para o propósito. Aleluia. Eu digo que o tempo vai passar igual, acendo você. O dia da prestação de conta vai chegar, acendo ou não acendo. Então, vocês que possam preparar, não? E poder ter nas mãos de Deus e de Deus. Usa-me como tu queres, para a glória de Deus. Tem uma canção? Vamos cantar uma canção e, na sequência, vou estar orando por ti, para que Deus desperte o coração para a grande verdade pela evangelização do mundo. Aleluia. Tengo más mi vida como preciosa, me fue a encontrar.
pensamientos del trono de Dios. Permite que el Espíritu Santo venga hasta tu corazón ahora. Que Él impulsiona tu vida de una manera poderosísima. Que la gracia del Señor esté sobre ti. Que el Señor despierta tu corazón hoy para vivir conforme su voluntad. Aleluya. Para caminar en su presencia cada día más. Aunque el mundo sea contrario, nosotros seguiremos igual, confiando en el Señor, esperando en el Señor, defendiendo del Señor, viviendo para el Señor. Señor Dios y poderoso Padre que está en el cielo, gracias Señor ahora por todo que tú has hecho en esta mañana, Padre. Quero glorificar a ti, Senhor, por la vida de cada um de mis hermanos que estão aqui nesta manhã, Padre. Quero pedir que tu Espírito Santo venga agora com poder e autoridade sobre cada vida aqui presente, inundando cada coração com a realidade que temos diante de nós. A realidade de que, ó Deus, o Senhor ha dejado tu iglesia aquí en este mundo como testigo, como testemunha para llevar tu evangelio a todas las naciones, Padre. Vamos queremos, Dios, quedar de fuera de este gran proyecto, la iglesia de Castellón. Padre, no queda fuera de este proyecto poderoso del cielo. Porque Dios nós entendemos un llamado del Señor para nuestras vidas, aleluya. La iglesia de Castellón quiere vivir, Dios, para tu gloria, llevar tu evangelio